Hoje vamos estar falando de uma das maiores virtudes que o Senhor Jesus Cristo ensinou, o perdão. Em Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Jesus Cristo está ensinando a oração do Pai Nosso. Qual o motivo dele, na oração do Pai Nosso, ele colocar isso para todos aprenderem? A virtude que na palavra de Deus também vai falar uma coisa muito interessante. Quem não tiver um coração limpo não verá o Senhor. Eu tenho dívida? Ah não, meu nome está limpo. Será que eu tenho dívida? Tem. E a dívida se encontra no Éden. Todo ser humano tem a genética de Adão. Adão foi o primeiro humano da humanidade. Aí daí vem a raiz, genealogia, todo ser humano. Aí pensa que não ficou povos africanos, orientais, e assim vai indo. Mas a aula de hoje é sobre o perdão. Adão, ele vivia em comunhão com o Senhor. Todo dia Deus passeava no jardim. Quando Deus passeava no jardim, Deus tinha comunhão com Adão. Mas houve o pecado. E o pecado houve a separação entre Deus e o homem. Essa separação se tornou chamado pecado. Em Isaías fala assim: há uma separação entre vós e o vosso Deus, o pecado. Então o pecado separou o ser humano. Mas vai falar que essa dívida que Deus tem nos perdoado, o Senhor Jesus Cristo, ele é o pagador dessa dívida. Mas vamos um pouco antes, como que era a expiação, como era o pagamento dessa dívida. O pagamento era por animais, por pássaro, cabra, por momentâneo, porque todo ano tinha que levar isso, uma oferta para expiação de pecado. E não era um pecado que falasse, não, eu vou colocar isso e isso vai pagar, não. Isso apaziguava momentaneamente. Porque Deus, ele exigia uma oferta de sangue. E não sangue de animais. Agora, uma oferta do próprio Filho. O Filho Jesus Cristo. Por isso que lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro. Jesus Cristo é o sacrifício para aquele que todo nele crê. A nossa dívida não poderia ser paga com dinheiro. Nem o dinheiro do mundo todo poderia pagar as nossas dívidas. Mas Jesus se tornou oferta. Como a serpente de bronze, lá no Antigo Testamento, foi levantada, toda a serpente que o ser humano levasse uma picada e olhasse para a serpente, ele não morria. E do mesmo jeito o Senhor Jesus Cristo agora está falando de uma dívida que foi paga na cruz. E essa dívida, a gente também tem que entender que Deus, ele requer. Quantas pessoas, muitas das vezes, magoam o nosso coração, fala alguma palavra, e o que temos que fazer? Na palavra de Deus fala para a gente orar pelos os inimigos, abençoar. Ser cristão é ser diferente, é ter um coração limpo, um coração que agradece ao Senhor, um coração que ama o próximo. Isso é ser cristão. Ah não, mas fulano não é assim, mas Beltrano não é assim. Ei, meu amigo, minha amiga, seja diferente, seja luz. Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque Deus, ele opera tanto o querer como o efetuar. Deus, ele tem um controle de tudo. E principalmente, sabe uma das principais orações que Davi fez? O Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um
um coração puro, renova em mim um espírito reto. Deus, Ele renova. Deus, Ele ama quem se arrepende. Quem se arrepende, confessa os seus pecados e abandona, Deus, Ele é Deus de amor para perdoar a vida de cada um. Que venhamos ter um coração limpo a todo momento, em nome de Jesus.